E aí, galera, bem-vindos à sexta videoaula de Sociologia do primeiro ano do ensino médio. Hoje nós vamos ter o título Filosofia, Política e Religião. E você pode ficar pensando, o que isso tem a ver com Sociologia? Tudo a ver e você vai ver agora. Bom, Comte defendia o seguinte, todo mundo tem que ter conhecimento científico. Todo mundo. Para quê? Por que você tem que ter conhecimento científico? Para você agir com prevenção. Por exemplo, se você sabe que mergulhar no valão, lá no esgoto, vai te transmitir doença, por que tu vai mergulhar? Só se você quiser, né? Aí é contigo mesmo, com a tua consciência. Mas você tem conhecimento científico de que aquilo ali transmite doença. Então, o conhecimento científico é necessário, nesse tempo aí de coronavírus. Se a gente não tem o conhecimento científico para nos ajudar, como é que a gente ia saber que lavando a mão, usando álcool gel, ia prevenir essa doença? Né? Isso tudo é conhecimento científico. E também para evitar as injustiças, né, e as necessidades. Quando você tem conhecimento científico, você não é passado para trás com facilidade. Por quê? Porque você já manja dos paranauê, você já tem uma noção dos seus direitos, dos seus deveres, das leis. Isso também é conhecimento científico, né? De todas as ciências, você tem que conhecer um pouco, né? Por quê? Porque senão você realmente fica para trás, você fica atrasado. Você começa a viver uma série de coisas que realmente não vão te ajudar a avançar, a ter progresso na sua vida. Então, para Comte, todo mundo tem que ter conhecimento científico, tá? Ele viveu numa época em que ele dizia que tinha dois grandes problemas. Comte, só dois? Aqui no Brasil a gente tem uma pregada, mas ele dizia que na França, o principal problema era, número 1, crise moral e política na França. Bem parecido com a nossa vida aqui, né? Caraca, parece que ele está falando de hoje aqui no Brasil. A briga era conservadores e progressistas. Por quê? Uma ala da sociedade defendia ainda que você tinha que ter o rei, representante de Deus na terra, que ele era escolhido por Deus e que a religião tinha sim que interferir na política e que tinha que ter o absolutismo, né? O rei acima de todos. E a outra ala, né, depois da Revolução Francesa, já defendia igualdade, fraternidade, né, entre os povos, entre as pessoas, vinha com novas ideias, vinha querendo inovar, né, a sociedade. E aí era aquela briga, né, bem parecido com o que a gente via assim, direita e esquerda. Estão sacando? Então, isso para ele era um problema moral e político na França. E o segundo grande problema, que resume também muitos problemas que a gente tem, era a miséria extrema, porque tinha muita gente passando fome, muita gente doente na França. A exploração econômica, porque muitos trabalhadores trabalhavam horas e horas e horas do seu dia. Isso lá, assim, no início da Revolução Industrial, né, que a gente já comentou. O povo trabalhava muito, ganhava muito pouco mesmo. Então, eram muito explorados. E a exclusão social e política do proletariado, que são os trabalhadores. Porque assim, se você não tem dinheiro, você acaba não sendo considerado um cidadão, porque você não pode circular nas altas rodas da sociedade, ser influente, né? Conseguir um cargo político. Você, na época, eles não tinham nem direito a voto, né? Quem era pobre, quem era iletrado, quem não tinha acesso à educação e cultura, não podia participar da vida política. Então, eles eram excluídos, né? Para Comte, isso era um problema gravíssimo, mas ele tinha uma fórmula mágica. Ele tinha um jeito de resolver esse problema e ele usou nada mais, nada menos que a sua grande teoria da estática social e dinâmica social que a gente já comentou, né? Os elementos da estática social, que é aquilo que tem em todas as sociedades, com a dinâmica vão mudando através dos tempos, né? E aí ele deu 3 sugestões para reduzir esses problemas na França e no resto do mundo também, né? Primeira solução, Estado laico e republicano. What is this, Raquel? Estado laico é quando a religião não interfere na política, ou seja, cada um na sua, cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Sem interferência da Igreja Católica, ele acreditava que o Estado seria laico, ou seja, cada um pode ter sua fé, todo mundo pode professar sua religião, só não pode o governante querer basear as suas decisões na sua religião. Porque se não é todo mundo que tem a mesma religião no país, né, se as pessoas têm liberdade de culto, eu não vou concordar com uma decisão estritamente católica ou estritamente
espírita ou estritamente evangélica. Você não pode governar só para uma partícula, só para um pequeno grupo da sua sociedade. Você tem que governar para todos. Então, nesse sentido, a religião atrapalha, interfere, entre outras coisas. Então, ele defendia o Estado laico, beleza? Somente a sociedade poderia legitimar as decisões do governo. Segunda solução: evitar tumulto e auxiliar no desenvolvimento econômico. O que era isso? Evitar tumulto. Conte era muito contra revolução, revolta, violência, guerra, super contra isso. Então ele achava que ao invés do povo ir para a rua, enfrentar a polícia, enfrentar o exército, o governo deveria sentar com os representantes do povo e dialogar, tentar achar uma saída através da conversa, não é? Através do pacifismo, sem partir para o ataque, sem partir para a briga, para a coisa quente mesmo, armada para as vias de fato. Então ele era muito contra isso. Então ele achava que isso iria permitir a liberdade de expressão, né, de valores. Cada um poderia expressar aquilo que pensa, aquilo que sente, não é? Sem ser tolhido. Mas, para isso, o governo, né, o Estado, precisava não ser autoritário. E o terceiro e grande exemplo aí de solução, sugestão que ele deu, né, sobre a miséria, né, e como era necessário tratar disso, foi o seguinte: ele achava que era basicamente desenvolver a justiça social. Porque a justiça social é ter uma vida digna para todos. O trabalhador ter dignidade, ele ter onde morar, ele ter o que comer, ele poder sustentar sua família sem ficar implorando, sem ficar passando por situações constrangedoras, né? Então ele achava assim: se o Estado, né, o governo do Estado-nação, criar empregos públicos, ele vai ajudar a reduzir o desemprego e as pessoas, né, os empresários que querem também seus funcionários, eles vão ter que oferecer salários melhores que o do governo e melhores condições de vida para os trabalhadores, para que eles aceitem trabalhar nas indústrias. Então era como se fosse uma concorrência que ele estava propondo. Pô, o Estado oferece isso, isso e isso, né? O emprego público. Se eu prestar concurso, eu vou ganhar isso, tanto, e vou ter esses benefícios. Mas se eu for trabalhar numa empresa XPTO da vida aí, eu vou ganhar tanto e vou ter esses benefícios. E aí você bota na balança ali o que é melhor para você. Ele achava que isso era uma das soluções, na cabeça de Conte, tá? Na época que ele vivia, era uma das soluções para melhorar essa situação aí da miséria. Bom, ele também achava que, com tudo isso, a sociedade civil iria se organizar, iria fiscalizar o Estado e os empresários. Como seria isso? Vou explicar já já. A sociedade, quando ela tivesse conseguido, né, resolver esses problemas lá da época de Conte, com essas soluções aí que ele propôs, a sociedade ia se organizar. E com a sociedade civil assim organizada, o que ela ia fazer? Ia ficar de olho no Estado e nos empresários, ia fiscalizar o trabalho deles. Então ele fazia uma proposta assim de que um trabalhador devia assumir o governo. No lugar dos burgueses, que sempre assumem o governo, né, os grandes empresários, o povo que tem grana, um trabalhador deveria assumir o governo, né? Para quê? Para fiscalizar o trabalho dos empresários. E se eles agissem mal, eles deviam ser punidos, ser multados, perder a licença, esse tipo de coisa. Por isso que ele defendia que um dia um trabalhador assumisse o governo, entendeu? Como um de nós, né? Que pudesse assumir ali o governo no lugar dos grandes poderosos. Isso era o que Conte defendia. E assim, todas essas medidas, né, seriam organizadas por quem? Por um órgão da sociedade que ele chamava de Religião da Humanidade. O que era isso, Religião da Humanidade? Era um órgão civil separado do Estado, não tinha nada a ver com o governo, mas foi uma espécie de religião criada por Conte. E dentro dessa religião, as pessoas iriam aprender
a ser mais humanas, né? A ter solidariedade. Conte acreditava que isso era a verdadeira religião, sabe? Que era a pessoa ter sentimento de coletividade, amar o próximo, sabe? Ter piedade do outro. E aqui no Brasil a gente chegou até a ter dessas igrejas aí, que eram igrejas chamadas Igreja Positivista, porque o positivismo foi criado por Comte, né? E a gente teve templo dessa religião da humanidade aqui no Rio de Janeiro e também no Rio Grande do Sul, entre 1880 até 1930 funcionaram aí esses templos. E o que eles eram contra? Eles eram contra 3 coisinhas que eu botei no quadro que aparece com um X. Revolução, guerras e militarismo. Eles achavam que isso aí, cara, era um símbolo de atraso, tá? Na evolução humana. Isso dentro do positivismo é visto como sociedade atrasada, sociedade que investe demais em armas, que só pensa em guerra. Isso aí para ele era caótico, sabe? Era totalmente inaceitável dentro da religião da humanidade. Outra coisa que eles eram contra totalmente era o nepotismo. Cara, o que é nepotismo? Pô, tem tudo a ver com o que a gente está vivenciando agora dentro da nossa política, né? Que o presidente está aí sendo acusado de tentar beneficiar os filhos dele, a família dele, né? De colocar pessoas no governo que são amigos dos filhos dele. E isso é nepotismo. O nepotismo é toda vez que um político ele começa a dar cargos públicos para familiares, para pessoas muito próximas a ele, para beneficiar a sua própria família. Por exemplo, vamos dizer que eu sou vereadora, né? Quer o professora, vote em mim para vereadora. Aí, pum, ganhei a eleição. Chego lá, eu vou eleger minha irmã para minha secretária, vou eleger minha cunhada para chefe de gabinete, vou eleger meu cunhado para segurança, né? E vou eleger meu irmão para meu assessor. E assim eu vou colocando toda a minha família para ganhar dinheiro público, para se beneficiar ali daqueles cargos, entendeu? Isso é nepotismo, isso é totalmente imoral. Além de ser ilegal, é uma coisa assim, que é totalmente imoral, inaceitável, entendeu? Então, Conte era totalmente contrário a isso, dentro dessa religião se pregava contra isso. A outra coisa que eles não aceitavam era assim, eles não acreditavam nesse Deus, né, que a gente nas religiões acredita, um Deus sobrenatural, que você não vê, né? Não acreditavam também na coisa da vida após a morte, né? Para eles só existia essa vida real que a gente vive, concreta, que a gente pode ver, sentir, experimentar, até porque tudo deles era baseado no conhecimento científico. E a ciência, né, nós já estudamos isso, que dentro do processo da ciência, você só pode analisar aquilo que é real, aquilo que é concreto. Tá? Então, eles não acreditavam nessas coisas. Em que eles acreditavam? Acreditavam no pacifismo, no diálogo, né? Então, ao invés de revolução, de revolta, do povo ir para a rua a título de lutar, né? De ter um enfrentamento armado contra a polícia, eles acharam que era melhor o diálogo. Podia ter protesto pacífico, né? Contra a violência. Eles eram totalmente contra a violência, tanto da parte do Estado quanto da parte do povo. E aí eles eram muito pela paz, muito pelo pacifismo e muito pelos acordos, fazer tratados entre os países, sabe? Se um país tinha algo contra o outro, eles deviam sentar, conversar e tentar chegar a um acordo ao invés de partir para a guerra. A outra coisa que eles defendiam eram os princípios morais, eram os valores, né? Como o altruísmo e a honestidade, por exemplo. Né? Altruísmo é você aprender a fazer o bem para os outros, é você aprender a abrir mão, né, da sua individualidade, do egoísmo, e aprender a dividir, aprender a partilhar o que você tem com os outros. E a honestidade também, né? Você aprender que você não deve pegar o que é do outro, você entender que você precisa falar a verdade. Isso é ser honesto. Então, dentro dessa religião da humanidade, os membros dessa religião aprenderiam mais a cultivar esses princípios e valores. E a outra coisa é que eles celebravam sempre, né, como se fossem festas, cultos. Dentro dessa religião, eles tinham um calendário para homenagear pessoas exemplares, né, que deixaram com a sua vida
algum legado, deixaram um exemplo, né, dentro dos valores da civilização. Eles contribuíram para fortalecer esses valores, como, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, né, Gandhi, que também foi um grande pacifista, Martin Luther King, né, que lutou contra o racismo, lutou pela igualdade. Então, eram tipos de pessoas que eles homenageavam, que eles cultuavam, né, dentro da sua religião. Né? Alguns desses que eu citei, nessa época ainda eles nem conheciam. Mas, enfim, eram sempre homenagens a homens e mulheres que ajudaram a fazer a história da humanidade, a trazer essa evolução, não é? Esse progresso social, né? Esse progresso moral, beleza? Espero que vocês tenham entendido, que vocês estejam gostando da aula, tá? E até a próxima semana. Beijos para vocês e até a próxima aula.